doces palavras te dei. Eita glória! Me sustentas em minha dor e me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia! E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito. Aleluia! Que a visão da tua face é tudo. Glória a Deus! Bom dia, amada irmã! Vamos compartilhar a live de hoje? Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Tem valido a pena, né? Vai valer a pena mesmo. Glória a Deus! Bom dia, bom dia! Alguém avisa lá no grupo. Nós já começamos. Compartilha essa live. Vai valer a pena. Glória a Deus! Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Aleluia! Me sustentas em minha dor. Ai, que lindo! E isso me leva mais perto de ti. Graça e paz, amadas irmãs. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, extraordinário dia. Como vocês estão? Eu espero que muito bem, em nome de Jesus. Eu tenho recebido alguns comentários a respeito dos temas que nós estamos falando aqui, né? Se você não sabe e você também não pode, né, assistir ao vivo a nossa live às 6h57 da manhã, fica salvo depois no meu perfil e depois vai pro YouTube, tá? Pro canal do YouTube. Então, assistam lá, mande para alguém, deixa seu comentário, né? O que o Senhor falou com você, né, na live do dia. Manda para uma irmã, marca alguém, né? Porque às vezes a gente pensa assim que evangelizar é só quando às vezes eu tenho uma oportunidade na igreja ou quando eu estou, né, em uma live. Não, você também evangeliza quando você compartilha conteúdos bons, conteúdos que você sabe que edificou sua vida e que pode edificar a vida de outras pessoas também, tá? Então, só para avisar, a gente fica ao vivo aqui, né? Ao vivo é sempre melhor, às 6h57. Depois vai pro meu perfil aqui no Instagram e depois fica lá no YouTube, que aí eu tiro do meu perfil aqui e fica lá no YouTube para vocês terem acesso, mandar para alguém, enfim, assistir de novo. E eu quero convidar você agora para nós orarmos juntas. E hoje o nosso tema é rejeição. Nós estamos numa série de 40 dias de cura e de libertação. Então nós vamos passar aí por muitos temas. Temas que vão te confrontar, temas que vão te despertar e temas que vão te libertar. Te curar e te libertar, porque eu creio. Eu creio naquilo que Deus me entregou para eu entregar para você. Eu creio naquilo que eu vivenciei, tenho vivenciado como experiência para te contar, né? E eu acredito muito nesses 40 dias que nós vamos ficar aqui, que o Senhor já está realizando a boa obra.
Amém? Então fecha seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro esta manhã. Pai, obrigada. Obrigada pelo presente que é acordar. Obrigada pelo presente que é estar na Tua presença, que é poder falar da Tua palavra, que é poder conduzir as Tuas filhas tão amadas. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor dê ordens específicas aos seus anjos a respeito de cada uma de nós. Abençoa a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, a nossa família. Pai, aonde tiver uma gota de sangue nossa, que o Senhor dê ordens aos seus anjos para proteger. Protege a nossa mente. Eu elevo cativo agora todos os meus pensamentos, toda a minha mente, cativa ao Senhor neste momento. Espírito Santo, Tu tens total liberdade no meio de nós. Nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Traga à luz tudo aquilo que está na escuridão e que por estar na escuridão está na jurisdição das trevas. Para aquelas que precisam de cura, Pai, seja o remédio. Para aquelas que precisam de libertação, seja aquele que quebra os agrilhões, que solta as correntes. Pai, nos ajude. Nós precisamos de Ti para nos direcionar, para nos mostrar os próximos passos e principalmente para nos curar e nos libertar de tudo aquilo que vem nos prendendo. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de sonolência. Eu repreendo agora em nome de Jesus todos os dardos e todas as setas inflamadas do maligno que vem para tentar nos distrair. Toda dor de cabeça agora, em nome de Jesus, sejam sanadas. Toda seta lançada contra nossas costas, contra os nossos ombros, contra a nossa mente, agora, em nome de Jesus, batam em retirada. Somente permaneça o doce Espírito Santo e a presença do nosso Pai, que é todo poderoso, que é vitorioso e que já venceu tudo aquilo que nós precisamos tomar posse. Em nome de Jesus eu oro, abençoo em nome do meu Pai amado, a sua casa, a tua família, os teus pensamentos, e declaro que sobre a sua vida somente reinará Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Se você concorda, coloca aí amém. Hoje falando sobre rejeição. E eu quero começar te perguntando: você já se sentiu rejeitada? Rejeitado em algum momento da sua vida? Quem nunca, né? Eu muitas vezes antes de ter entendimento, muitas vezes antes de ter o conhecimento que o Senhor me levou a conhecer, eu me sentia muito rejeitada. Então, André, o que é a rejeição? Para vocês que estão aí anotando. A rejeição é uma ferida emocional. Teve uma vez que eu dei uma aula sobre isso, não sei se vocês estavam. É uma ferida emocional, é um sentimento de não ser aceito, não ser valorizado, não pertencer a um lugar, a um grupo. E é uma ferida emocional, amadas, profunda, que atinge diretamente a nossa identidade, o nosso senso de pertencimento, o nosso valor pessoal, e é algo muito dolorido. Não vou dizer a mais dolorida, porque às vezes o que dói em você não é o que dói em mim, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado
quando alguém vem nos contar alguma coisa e a gente diminuir a dor daquela pessoa. A dor é diferente para cada um de nós, né? Às vezes a rejeição não doeu tanto em mim, mas em você possa ser que ela seja uma ferida que esteja aberta ainda. Mas às vezes em mim doeu o abandono. E em você, não, Andréia, pra mim eu nunca me senti abandonada. Então essa questão de sentimentos, de emoções, são diferentes para cada uma de nós. A dor que pra mim é insuportável, pode ser que pra você é algo normal. Então a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado para não diminuir a dor do outro, né? Então todas as vezes que as pessoas vêm e me contam algo, né? Abrem o seu coração, eu tomo muito cuidado para não julgar, sabe? Eu sempre acolho, eu falo, eu sei, é difícil, mas você vai vencer, você vai passar por essa. Isso vai gerar em você um testemunho, vai fazer de você uma mulher capaz de ajudar outras mulheres. Por mais que pra mim, dentro da minha realidade, aquilo seja muito pequeno, né? Então a rejeição é essa ferida, esse sentimento, essa dor, né, que bate diretamente na nossa identidade. Você sabe por quê? Porque a rejeição, ela tem o poder de aprisionar um coração em uma prisão silenciosa. E isso traz dissabores para nós, isso traz dores. E às vezes você ouviu, às vezes você pode ficar até chocada com o que eu vou te dizer agora. A rejeição acontece muito antes de nós nascermos. Meu Deus, André, como funciona isso? Dentro do meu curso, da nossa mentoria online, Emocionalmente Forte, Espiritualmente Inabalável, eu tenho um módulo que fala sobre isso, né? Da nossa vida dentro do útero da nossa mamãe. E a rejeição pode ser que na sua vida, amada irmã, começou lá no ventre da sua mamãe. De que forma, Andréia? Quando o bebê, que no caso você ou eu, não fomos desejadas. Ou quando a mãe, né, sem esse conhecimento, ou passando pelas suas demandas emocionais também, ela profere palavras negativas acerca daquela criança. Eu não queria estar grávida, essa criança vai me atrapalhar. Por que agora? Por que não tirar? E, gente, eu quero que vocês entendam algo. A gente vê nesse mundo louco que nós estamos vivendo, né? Que o que tem nos primeiros dias, nos primeiros meses, se você não quiser ter o bebê, o que tem, né? Você pode desfazer, jogar fora como se fosse algo descartável essa criança. Mas olha para mim, desde o primeiro momento da concepção à vida. Desde o primeiro momento da concepção à vida. E essa criança dentro do ventre, ela começa a sentir, ela é nossa parte. Pensa aí quando você estava grávida. Eu sei que aqui tem a nossa irmã Elaine, que é a vovó da Helena, e que acompanhou, né, grande parte da gravidez da Bruna, e pôde presenciar isso agora. Eu tenho certeza que a Elaine presenciou isso agora de uma forma muito mais consciente, de que quando ela estava grávida das filhas, não é verdade? Porque o quanto de coisa a gente aprende, que hoje você olha, você vê a importância de você não falar palavras negativas, não amaldiçoar, né? Quando tá lá dentro do ventre, né? Passar a mão, declarar sobre aquela criança. Por quê? Porque ali tem uma vida.
E se aquela criança já é rejeitada desde os primeiros momentos da sua vida intrauterina, ou seja, quando ela está dentro do ventre da mamãe, isso já gera nela o espírito de rejeição. E quem leu, coloquem aí nos comentários se você já leu Diário de um Anjo do Pastor Alderi. Fala justamente sobre esses ataques de Satanás na criança ainda dentro do ventre. Quem leu? Uma vez eu fiz uma mentoria e eu disponibilizei o PDF para vocês lerem, né? Eu vou falar sobre isso também. Esse mês eu vou começar a gravar novas aulas lá para o nosso curso. Todo mês vai ter mais 5 aulas novas lá no curso para abençoar, para você ser abençoada, né? E você vai ver como que o inimigo, ele se aproveita disso quando a mãe não quer, quando a mãe pensa em tirar a criança. Isso vai gerando essa ferida emocional da rejeição. Sabe de que forma também a pessoa se sente rejeitada? Quando ela ouve palavras como assim: você não é amada, você é burra, tá vendo? Olha lá seu primo, sua prima. Quando nós, como mães, já comparamos os nossos filhos com um primo, com um vizinho, você não é suficiente, você não é importante para mim. Lembra que eu falei no primeiro dia que as nossas palavras são sementes e que o mundo espiritual se move por nossas palavras? Por isso que nós temos feito aqui, né? Nós temos renunciado, nós temos feito oração de libertação. Por quê? Porque nós temos comunicado no mundo espiritual a respeito daquilo que nós não queremos mais para a nossa vida. Hoje pela manhã, enquanto eu orava, eu não dormi bem, eu não tive uma noite boa de sono, sabe? Porque quando você se posiciona para fazer o que eu estou fazendo agora, né? Esses 40 dias aí com você de oração, de libertação, de cura, é algo muito forte, é algo que toca o mundo espiritual. Então, assim, existe algumas retaliações, né? Eles tentam nos parar para que você não seja abençoada. Então, eu dormi muito mal. E eu já levantei: Senhor, me ajuda a fazer o devocional de hoje. E enquanto eu orava ali, o Senhor falou assim para mim: levanta, filha, e ora na sua casa. E repreende aí os espíritos, né, que ficam ao derredor. A palavra fala que Satanás, ele fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Porque quem fica ao redor? Quem fica ao redor é os anjos do Senhor, para nos proteger. E Satanás, ele fica ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. E aí eu fui orar, orei pelo condomínio, orei pelos vizinhos, orei por vocês, orei pela aula, né? Atenção, meninas que estão na mentoria, hoje nossa primeira aula, às 7h15, tá assim maravilhosa. E me senti renovada para estar aqui, para você ver o poder da oração. Então pensa, uma mãe, quando ela está grávida, se ao invés de amaldiçoar a criança, ela orasse pela criança, ela tivesse esse entendimento que hoje nós temos, né? Meu filho vai fazer 20 anos o mês que vem. Eu não tive essa oportunidade, mas todas as vezes que eu estou com ele, né? Ele veio aqui, ficou uns 15 dias aqui de férias. Todos os dias eu abençoava, passava o olhinho nele, falava: filho, eu te abençoo para você ser próspero, que nenhum mal vai te atingir, que você vai ser o justo juiz do Senhor, né? Porque o tempo que eu perdi atrás por falta de conhecimento, hoje eu posso fazer. Então, gente, a rejeição, ela é horrível. Ela é uma ferida que machuca a pessoa pra sempre. Rouba a identidade, rouba também a confiança da pessoa nela mesma. Ela se acha incapaz. E ela surge desses momentos.
Quando a mamãe também, quando tá grávida, né, ela vivencia medo, vivencia tristeza profunda, né, como eu disse, quando ela não deseja gravidez. Isso vai afetando o ambiente uterino e cria um registro de dor na criança. Isso é forte, não é? Então eu quero que você vá anotando aí e pensando, porque o Espírito Santo vai te dar clareza. Da onde veio a rejeição que eu sinto? Veio lá quando eu era bebê, que eu estava lá no útero da minha mãe? Veio da minha infância, que muitas vezes eu fui negligenciada, não me deram carinho, não me deram atenção, me faltou palavras de afirmação, me faltou a validação. Por quê? Porque a validação na infância gera a crença de você ser digna e amada ou de você não ser digna daquilo que você merece. Então a criança, na infância, ela é uma esponja. Já falei isso aqui pra vocês. Ela absorve tudo. E quando ela está no útero da mãe, ela absorve tudo também, porque o útero é um ambiente. Ali está sendo gerada nela as crenças. Ali está sendo gerada nela algo que na psicanálise a gente chama de um ambiente, né, gerador mesmo para aquela criança. Será que a rejeição que você sente hoje não veio de comparações que você teve? Como eu disse agora há pouco, frases que você ouviu como você não é importante, você não é suficiente. Tá vendo? Seu irmão, olha lá que orgulho, seu irmão tira notas boas, o seu irmão é mais inteligente que você, é mais importante que você. Você ouviu alguma coisa desse tipo? Eu acho que todas nós, né? O que isso te gerou? Você me dá muito trabalho. Isso só vai reforçando na criança e também no adolescente ou no bebê um sentimento de inadequação. Eu não sou bem-vindo aqui. Eu não sou amado aqui. E a criança vai crescendo com aquilo e torna hoje os adultos que a gente vê por aí. Forte, não é, gente? Às vezes a rejeição que você sente, que você carrega, veio de um relacionamento. A falta de atenção dos seus pais, por exemplo, a falta de atenção dos seus parentes, através de um divórcio que gera muita dor, né? Ontem eu tava falando com uma amiga, um divórcio é um luto. E eu vou falar pra vocês, é um luto muito pior do que alguém que morreu. Porque quando alguém morre, que você vai lá e, né, enterra, isso já aconteceu comigo em relação à minha mãe, acabou, você não tá vendo aquela pessoa. Mas o divórcio, ele é dolorido porque você rompe com um sonho, com algo que era seu, e você continua vendo aquela pessoa, às vezes até com outra pessoa. E isso te gera um sentimento, principalmente se isso já foi aflorado na infância, de que eu não sou amada, que tá vendo? Eu fui trocada. Rejeição por traições, amizades rompidas. Isso tudo vai criando um padrão de dor, de medo e de rejeição. Às vezes você sofreu um bullying, às vezes você foi excluída, às vezes você sofreu humilhações publicamente, você sentiu vergonha, às vezes foi gerado em você a solidão, o isolamento, a timidez, como eu disse, palavras de maldição, ou também algo que é muito forte, que a gente falou aqui no nosso primeiro dia, que são as maldições hereditárias, maldições geracionais, que passa de pai para filho, e que ferem, além de ferirem a alma, presta atenção, ainda abre legalidade no mundo espiritual.
Irmãs, rejeição é uma ferida emocional. Não é só isso. Eu quero trazer a sua consciência o que isso te causa atualmente. Ai, Andréia, mas eu já tô velha, ainda causa, porque tudo aquilo que você não olha, tudo aquilo que você não trata, tudo aquilo que tá escondido é porta para Satanás entrar. Então a rejeição, ela é uma brecha aberta na nossa vida que o inimigo aproveita para lançar as setas, na nossa mente, de acusação, de que você não é amado, tá vendo? Ninguém liga para você. Instala na nossa vida fortalezas de medo, inferioridade e a distorção da nossa identidade. Porque, mais uma vez, Jesus foi tentado na sua identidade. Lembra lá quando ele estava 40 dias de jejum e que ele foi tentado por Satanás? Qual que foi a primeira pergunta que Satanás fez para ele? A primeira acusação, a primeira afronta. Eu falo que aquilo é uma afronta. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava há 40 dias de jejum. E ele estava em condição humana. E nós, em condição humana, nós temos fome. Nós temos sede. Nós temos medo. Eu acho lindo. Jesus é lindo. Jesus, te amo. Você é muito lindo. Porque ele se fez igual a mim, a você. Ele sofreu as nossas dores. Para mostrar para nós que é possível sair desse calabouço. André, o que isso gera na nossa alma, rejeição? No nosso corpo, no nosso espírito? Tem algumas consequências, anota aí. Porque a rejeição não é um sentimento passageiro. Sabe que jeito que ela fica na nossa vida? Ela se instala como uma raiz. Pensa numa raiz aí. Uma raiz. Ela vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. E se você não se levantar para tratar, para cuidar, ela vai criando forças. Ela vai criando resistência. Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. Desse ano. Foi sim. Ou do ano passado, não lembro, finalzinho do ano passado. Eu tava servindo num culto, eu tava na diaconia com outros irmãos. Então existe aquele momento em que os pastores fazem o apelo se tem alguém ali que não aceitou Jesus como seu suficiente salvador, tal, e vai aquelas pessoas lá na frente e os pastores fazem a oração junto com eles. E aí nessa hora, nós que estamos ali como um suporte para eles, né? A gente vai ficar atrás ali da pessoa, né? E recebe aquela pessoa, dá um abraço caloroso, né? E glória a Deus, que bom que você tá aqui, você é muito bem-vinda aqui, essas coisas. E aí eu fui, e na camiseta que a gente serve, do diaconato, e eu nem tava com a camiseta certa, olha pra você ver. Tem uma árvore, né? Depois vocês observam. Tem uma árvore e com as raízes. E aí uma irmã da igreja, ela ficou, isso depois ela me contou, né? Observou, eu fui lá, né, para acolher os irmãos que estavam chegando, que tinham aceitado Jesus. E aí eu fiquei de costa para a igreja. E assim, né, com as mãos assim intercedendo pelas pessoas que estavam aceitando Jesus. E a camiseta nas minhas costas, dentro da árvore com as raízes. Tá bom. Terminou o culto, a gente tava, né, organizando, que nós temos também essa função de organizar a igreja, de organizar o lixo, tirar lixo, essas coisas. Aí ela tava me procurando, essa irmã. Aí, gente, ela veio até mim. Olha que coisa mais linda. O ministério dela é profético também. Ela veio até mim e falou assim pra mim: André, eu quero te falar um negócio. Aí eu falei assim: ela deve, né, me perguntar alguma coisa. É uma pessoa assim que eu converso, mas nem tanto.
Eu falei, ô minha irmã, pode falar, tô aqui pra te ouvir. Ela falou assim, enquanto você tava lá na frente, intercedendo, né, para aqueles irmãos que estavam lá, o Senhor falou algo ao meu coração sobre você. Aí eu brinquei, falei, ai Jesus, lá vem. Aí eu falei assim, o que ele falou, minha irmã? Aí ela falou que era para ela, que o Senhor tinha falado para ela observar que ali estava uma mulher com as raízes fortes e firmadas nele. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei, e o Senhor sabe que eu tenho buscado Ele, que eu tenho, né, me mantido de pé por causa dEle, porque Ele tem me sustentado e que Ele tem aprofundado as minhas raízes. Ela falou mais coisas, mas não cabe aqui no dia de hoje, não. Então, a rejeição é essa raiz que vai se aprofundando, que vai ganhando força, que vai, sabe, ramificando para outros lugares. E as consequências é em tudo na nossa vida. Anota aí para você ver uma das consequências. Medo constante de ser sempre rejeitado. Lindo, né, Elaine? E ela me falou outras coisas assim, lindas. Falei, meu Deus, dá força para eu viver tudo isso. De graça, né? Medo constante de ser rejeitado. Dificuldade, presta atenção nisso. Eu ouço muitas mulheres falar sobre isso. Dificuldade em se posicionar para dizer não. Tem gente que está sobrecarregada, cansada, porque não diz não. Tem medo. Não vou dizer não. Não vou falar não para essa situação, para essa pessoa, porque às vezes ela vai deixar de ser minha amiga. Às vezes ela vai, sei lá, né? Outro ponto, outra característica aí para você anotar. Legalidade para atuação de demônios, de inferioridade, de solidão. Dificuldade de receber Deus como Pai. Você vê que é uma coisa puxando a outra? Ontem nós falamos de orfandade, então uma coisa puxa a outra. E no corpo? Eu vou citar algo muito comum, que são as enfermidades psicossomáticas. O que são essas enfermidades psicossomáticas? É quando o nosso corpo sente o que não é curado na alma. É aquela dor de cabeça que você vai no médico, né, e que não tem remédio, que nada passa. Investiga da onde que veio. Se não tem uma raiz aí de rejeição, se não tem algo que você precisa renunciar, às vezes algo até hereditário, algo que está te escravizando. Anota aí, Romanos 8,15, diz assim, ó, nós, né, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ei, nós não somos escravos. Nós não somos escravos das nossas dores. Foi rejeitada? Isso ainda dói em você? Você tem com o caderninho aí, né? Ou deveria estar. Vai anotando. O Espírito Santo está trazendo clareza. Não para te expor, mas para que haja cura. Deus só vai curar aquilo que você tem coragem de contar para Ele, de levar aos pés da cruz. André, e como eu prossigo depois de ter esse entendimento que você trouxe aqui? Como quebrar essa maldição da rejeição? Anota aí, ponto número 1. Confessar e renunciar a essa rejeição. Você tem que reconhecer que em você existe um sentimento de rejeição e declarar que você não aceita esse sentimento na sua vida. Lembra? Declarar, porque o mundo espiritual é movido por palavras. Dê nome à experiência.
Admito a dor, isso dói em mim, isso rasga meu peito. Anota essa frase aí, quando a dor é negada, ela permanece ativa. Quando a dor é negada, ela permanece ativa. Ela permanece doendo. Tá, então o que eu sinto? Eu sempre falo isso nos atendimentos. Qual que é o seu sentimento hoje? Ah, André, eu sinto um trem aqui. Mineiro tem muito disso, né? Eu sinto um trem aqui dentro do meu coração. Tá, que trem que é esse? Vamos dar um nome pra esse trem. É raiva? É ódio? É rejeição? É abandono? Para o seu cérebro identificar e para ser curado. Conta para o Senhor das suas memórias, os seus traumas, as palavras que você ouviu, os relacionamentos que te feriram. Conta para Ele. Perdoe, ponto número 2, perdoe aqueles que te rejeitaram. André, mas eu não sabe o que eu vivi, eu não sei, mas Deus sabe. E a palavra, minha irmã, fala que Ele é o justo juiz e Ele vai julgar. Mas a falta de perdão, isso eu falo, é um copo de veneno que você toma querendo que o outro morra. Quem tá morrendo é você. E perdoar não é justificar o que o outro fez com você. É simplesmente soltar, o peso que te prende a essa dor. O cansaço, não aguento mais. Solta. Terceiro passo, abraçar a sua identidade em Cristo. Declare, a partir de hoje, declare o dia inteiro. Tá lavando louça, tá dirigindo, tá indo na academia. Declare, eu sou filha amada de um Deus Todo-Poderoso. Eu sou aceita, eu sou escolhida. André, mas meu pai e a minha mãe me rejeitaram, né? Ou André, eu sou adotada, eu não sei quem são os meus pais. Mas você tem um pai. Ontem eu falei sobre isso. Você tem uma filiação divina, que é filha de um Deus que é todo poderoso. Anota aí esse exemplo, eu sou filha amada de Deus. Eu fui criada com um propósito. Eu fui aceita no amado, eu fui aceita em Deus. Deus me aceitou, o mundo me rejeitou, meus pais me rejeitaram. Tem uma passagem que fala sobre isso, né? Ainda que teu pai e a tua mãe... Não tem uma passagem? Ainda que teu pai e a tua mãe te rejeitem, que te abandonem, eu, porém, estarei contigo. Eu, porém, não te abandonarei. Tá fazendo sentido? O quarto passo, mude a sua mente sobre toda mentira que você acreditou. E como que eu vou mudar minha mente? Com o poder da oração. Por isso que a oração ela é tão poderosa. Né? Lance aos pés de Jesus esses pensamentos de rejeição, de desprezo, de inferioridade, de abandono. Fala assim, Pai, eu estou aberta para receber o teu amor, por mais que o mundo não me ame. Eu sei que o Senhor me ama. Sabe aquele louvor que fala assim, me ama, Ele me ama. Depois eu vou tentar achar ele aqui e vou colocar lá no grupo pra você colocar bem alto aí na sua casa e cantar. Ele te ama. Gente, o tanto de coisa que nós passamos no ano passado, nós estamos aqui fortes, resistindo. Por quê? Porque Deus esteve conosco e vai estar esse ano todo em 2026. Um ano de vitória, um ano de resgate, um ano de cura. Fez sentido? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler na versão King James, tá? Então pode estar um pouquinho diferente. Jeremias 1:5. Diz assim, antes que te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Isso é Deus falando para Jeremias, mas isso é Deus falando para mim e para você. Eu recebo. Ai, gente, com a dor nos braços, eu voltei a treinar, mas eu levanto as duas mãos, eu recebo. O mundo
pode dizer o contrário e vai dizer o contrário. Mas eu e você, nós não caminhamos pelo mundo, nós caminhamos pela palavra do Senhor. Jeremias 1:5. Vamos orar? Vamos orar? Vamos dar ordem para esses espíritos saírem da nossa vida? Então ore comigo, com bastante fé. Tome posse. Pai Celestial, eu confesso que fui afetada pela rejeição e carrego dores emocionais que impactaram a minha vida. Me sinto ferida, esquecida, invisível. Hoje eu me arrependo por permitir que essa ferida definisse quem eu sou. Eu perdoo todos aqueles que me rejeitaram e libero perdão sobre a minha própria vida. Eu renuncio toda mentira de que eu não sou amada, desejada ou digna. Eu recebo a tua verdade. Eu sou tua filha, aceita, escolhida. Restaura, Pai amado, a minha identidade e cura a minha alma. Espírito Santo, preencha todo o vazio com teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Agora declare com toda a autoridade que Jesus te deu. Espírito de rejeição e de auto-rejeição, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de inferioridade, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de orfandade, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de abandono, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de solidão e de isolamento, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de autopiedade, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de acusação, peguem os seus lixos e em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de comparação, em nome de Jesus, saiam agora. Saiam agora. Agora eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, receba esta oração. Em nome de Jesus, liberta e cura suas filhas desta rejeição. Eu não sei se foi dentro do útero, eu não sei se foi fora, mas o Senhor sabe. Arranca neste momento toda a incapacidade de reconhecer quem verdadeiramente elas são em Ti. E coloque no coração delas que o Senhor é soberano, que o Senhor é perfeito, que o Senhor não comete erros. Portanto, essa sua filha não é um acidente. Cura, restaura e liberta. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, nunca mais se veja como um equívoco. Deus não erra. E não vai errar. E não errou justamente em você. Ele não erra. Porque se você faz isso, você subestima o Criador. Você subestima Cristo que te criou. Aceite com humildade e fé. Você veio pelos pais que Deus escolheu, no local e nas condições que Ele permitiu e na hora exata que Ele determinou. Então não tem acidente. Você, amada irmã, presta atenção, você foi moldada exatamente como o Senhor desejou. Sabe por quê? Para cumprir um propósito único e eterno. Ei, você tinha que ser assim. Eu tinha que ser assim. Deus me fez assim, Deus me quis assim. E por mais que o seu pai e sua mãe não tenham sonhado você foi sonhada, amada e separada para viver os planos de Deus. Anota aí para você ler depois, Romanos 8, 28, e aqui eu encerro. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Amém? Você recebe esta palavra aí? Glória a Deus pela sua vida. Como foi para você o devocional de hoje? Ainda temos um tempinho. Coloca aí. O que Deus falou ao seu coração? Amanhã nós vamos falar sobre outra ferida, que é o abandono.
venham, esteja aqui ao vivo, faz uma forcinha, né? É tão gostoso quando nós estamos em comunhão, não é verdade? Vai ficar salvo aqui, né, no Instagram, e depois vai ficar salvo lá no YouTube. E eu quero pedir para vocês, lá no YouTube, deixem o seu joia, deixem o seu comentário, marque uma mulher que você gostaria que assistisse, ou envia, sabe por quê? Para fazer o meu canal ir um pouco mais longe, e um pouco não, ir muito longe, para alcançar mais mulheres. E para isso eu preciso de vocês, tá bom? Posso contar? Amanhã a gente volta às 6h57 em nome de Jesus. E para as alunas da primeira turma do Emocionalmente Forte, Espiritualmente Inabalável, hoje a nossa primeira aula às 19h15. E lógico, eu vou esperar vocês lá, minhas alunas queridas, com muito amor. E a palavra tá muito forte, muito pontual. Glória a Deus. E você que não entrou ainda, fica aí. Fica esperando. Fica de olho, como dizia minha mãe. Porque eu vou abrir uma nova turma para você entrar e eu quero ver você lá dentro. Porque eu tenho certeza do que eu te entreguei lá. Você vai para outro nível. Amém? Beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus te abençoe.